Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por mais este dia, por mais este momento que Ele nos concede. Somos gratos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos, a cada um de vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Edil Vicente Pereira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eduardo e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul. João Takakua é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Erildo Westphal e esposa Marlene são de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. Raquel Fassanário é da Bahia. E todos os demais que nos escrevem, queremos agradecer e estaremos sempre mandando alô para vocês que nos escrevem dizendo de onde estão ouvindo. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui nos encontramos agradecidos, felizes diante da Tua presença e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando, nos dando entendimento da Tua palavra, nos ajudando a aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Nós queremos, Pai, te pedir uma bênção muito especial para todos aqueles que estão passando por tribulações, provações, angústias, dor, sofrimento. Tu conheces cada um, Pai. Tu sabes as necessidades que cada um está enfrentando. Conceda as bênçãos conforme a Tua vontade, que permaneçam firmes, confiantes nas Tuas promessas e que em breve possamos estar contigo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, primeiro desta série. Ficamos felizes porque Deus nos concede sempre a oportunidade de termos comunhão com Ele. Eu fico muito agradecido a Deus por cada um de vocês. São milhares de pessoas que nós temos inscritos no YouTube e também que participam em outras redes sociais e que acompanham conosco esses comentários que nós fazemos aqui a cada dia. Nós ficamos felizes em saber que, de alguma forma, Deus está nos usando para animar você, fortalecer você, dar entendimento da palavra de Deus, para que possamos, assim, estar prontos a fazer a vontade dele em nossa vida. Enquanto nós estamos buscando a Deus em espírito e em verdade, enquanto nós estamos pedindo a Deus forças, com certeza nós continuaremos perseverando neste caminho. Mas a partir do momento em que nós deixarmos de estudar a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus, de orar, com certeza Satanás ele vai aproveitar essa brecha e vai fazer com que nós esfriemos na fé, desanimemos e procuremos então viver uma outra vida. Infelizmente, quantas pessoas têm abandonado o caminho, não é mesmo? Que possamos estar orando por todos aqueles que nós conhecemos, que já fizeram parte desta família e que hoje estão fazendo a vontade própria, os filhos, parentes. Permaneçamos em oração, precisamos orar uns pelos outros. O Espírito Santo ele vai trabalhar. Enquanto nós estivermos orando, o Espírito Santo está trabalhando. O que nós podemos fazer é isso, é orar. Nós não temos poder para fazer com que uma pessoa mude a sua decisão. Não, é o Espírito Santo que faz. E ontem nós estivemos aqui então falando a respeito da ingratidão de Lúcifer, que foi criado perfeito e devido ao livre-arbítrio que tinha, ele usou então este livre-arbítrio para o lado do mal. O pecado ele é inexplicável, como nós dissemos ontem. Nós não temos como explicar como surgiu essa maldade, o mal, num universo perfeito, criado por Deus. Não temos como explicar, é um mistério. Infelizmente existe esse pecado agora, este mal, e nós sabemos que na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos dois grandes temas, dois assuntos predominantes que competem entre si. Um desses assuntos é o tema do Monte de Salém, ou Monte Sião, que é Jerusalém, a Nova Jerusalém. Esse é um dos temas. O outro tema é o tema de Babel, de Babilônia. E esse tema, Babel, Babilônia, representa o domínio falsificado de Satanás. Nós sabemos que aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, aqueles que reconhecem que são fracos, pecadores e que necessitam do poder de Deus,
estes estão buscando no Monte Santo, na Nova Jerusalém, em Jesus, a força e o poder. Esses são aqueles que representam o reino de Deus, que procuram estar próximo dele. Agora, aquelas pessoas que procuram fazer a sua própria vontade, que não querem dar ouvidos à voz de Deus, que dizem que a Bíblia está ultrapassada, que não é como está aqui escrito, que as coisas mudaram. Essas pessoas, infelizmente, elas estão fazendo parte de Babel, Babilônia, ou seja, o reino, o domínio falsificado de Satanás. Não quer dizer que elas estão perdidas, não. O Espírito Santo ele tem poder para mudar. O Espírito Santo ele pode convencer a pessoa e então ela aceitar. Todos têm a oportunidade de aceitar a Jesus em sua vida, aceitar a verdade da palavra de Deus em sua vida e fazer parte daqueles que fazem parte do reino de Deus. Todos têm a oportunidade. Agora, aqueles que rejeitam, o Espírito Santo insiste, o Espírito Santo ele procura mostrar a verdade à pessoa, mas ela insiste em permanecer no erro. Então, infelizmente, se ela assim permanecer até o fim de sua vida, com certeza ela estará entre aqueles que fazem parte deste reino do domínio falsificado de Satanás. Nós nos lembramos que Abraão, quando ele foi chamado para sair da sua terra e da sua parentela, ele se chamava Abrão. E depois o nome dele foi mudado para Abraão, que quer dizer o pai da fé. Ele foi convidado para sair da terra dele, que era em Ur dos Caldeus, para ir para uma terra que Deus iria mostrar. Ele não sabia onde era. Não havia mapa para ele olhar, não havia GPS, não havia internet, não havia nada. Somente a voz de Deus. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi levado para Canaã. Agora, essa terra prometida, ela foi entregue aos descendentes de Abraão como Deus havia prometido. Os judeus, quando eles já tinham tomado posse da terra, mas se afastaram da vontade de Deus, eles foram levados cativos para a Babilônia, passaram lá 70 anos cativos, e então, quando esse exílio terminou, o cativeiro dos 70 anos, eles retornaram para Jerusalém. Vejam, retornaram para o Monte Santo, retornaram para Sião. E no livro do Apocalipse, o povo de Deus é chamado para sair da Babilônia do fim do tempo. Está em Apocalipse 18, verso 4. O povo de Deus é chamado para sair da Babilônia do tempo do fim. Vejam que os judeus foram levados para a Babilônia, uma cidade que existia, era um reino poderoso. Nabucodonosor era o rei, ele dominava as nações, mas este termo Babilônia, ele ficou sendo usado para com aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Eles estão na Babilônia espiritual. Então nós, o povo que ainda está nesta Babilônia espiritual, são convidados a sair da Babilônia, para que possam então entrar na terra e habitar com ele no Monte Sião, na Nova Jerusalém. Essa é a vontade de Deus. Agora, voltando ao que aconteceu com Lúcifer, nós falamos aqui ontem, né? Era um querubim ungido, Ezequiel 28. Hoje nós queremos ler com vocês em Isaías 14, diz assim, versos 12 até o verso 15. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte, subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado no lugar dos mortos ao mais profundo abismo. Vejam, falando aqui então do orgulho de Lúcifer. Eu subirei, aos mais altos lugares, subirei aos mais altos céus, serei como o Altíssimo. Veja, que pretensão, não é, de Satanás, de Lúcifer ainda.
ainda era Lúcifer, mas ele queria estar acima de Deus, ele queria estar nos mais altos céus, diz aqui a palavra de Deus, colocar o seu trono, o trono de Satanás, acima das estrelas de Deus. Essa era a ambição que ele tinha. E quantas vezes, irmãos, nós também temos essa ambição no nosso coração, esse orgulho, queremos ser maior, melhor do que o nosso irmão de igreja, melhor ou maior do que o pastor, nós achamos que sabemos mais, que temos mais capacidade. Infelizmente isso existe. Mas quando isso acontece com algum irmão da igreja, vem exatamente o que aconteceu com Lúcifer, a queda. O orgulho, ele precede a queda. Então nós precisamos ter muito cuidado se nós estamos sendo humildes na presença de Deus, caminhando com Ele, fazendo a vontade dEle, ou se nós somos orgulhosos, queremos ser maior e melhor do que o nosso irmão, do que alguém da igreja. Então, aqui nós vemos que o preço do orgulho é a derrota, é a queda. Foi o que aconteceu com Satanás. Ele dizia: dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte, subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, diz aqui a palavra de Deus, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele foi derrotado na batalha que houve nos céus, ele foi expulso juntamente com os anjos que estavam ao seu lado, e o fim deles está determinado. Só que, enquanto não chega o fim, ele está seduzindo as pessoas em todas as nações, em todos os tempos. Ele procura levar as pessoas a se afastarem de Deus, colocar na mente das pessoas que não é necessário nós obedecermos à voz de Deus, fazer a vontade de Deus em nossa vida. Ele procura colocar na mente das pessoas que nós somos capazes de resolver, solucionar os problemas que nós enfrentamos por nós mesmos, que nós não dependemos de Deus. Isso é que ele procura colocar em nossa mente. E nós temos que ter muito cuidado se nós também não estamos sendo seduzidos por Satanás, mesmo estando na igreja. Ele pode estar usando pessoas que estão como membros da igreja para fazer a vontade própria e não a vontade de Deus. Mas o fim de Satanás está determinado. Como nós dissemos ontem, no final dos tempos, quando Deus destruir esse mundo com fogo e enxofre, sairá um fogo de dentro de Satanás. Está em Ezequiel 28, você pode ler, que eu li ontem. E este fogo vai fazer com que ele se queime, e ele se consuma e se torne cinza. Aí nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá nem a raiz, nem o ramo do pecado, porque tudo será destruído no juízo final. Nós precisamos então estar atentos como é que nós estamos agindo para com o nosso Deus. Se estamos também sendo orgulhosos, pretensiosos, ou se estamos sendo humildes, ouvindo a voz de Deus e procurando fazer a vontade dele em nossa vida. Nós agradecemos a todos por mais uma vez terem estado conosco estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, se Deus nos permitir. E não nos esqueçamos, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.